Comecei a gravar agora, é um pouco tardio, né? Mas vamos lá. Então, vocês vão ter, só retomando, porque eu comecei a gravar agora, no dia 8/11 a prova oficial, que vale 6, que é a do primeiro bimestre. Então, é prática. No dia 22/11, o encontro síncrono. No dia 27/11, o trabalho do segundo bimestre, que vale 2 pontos. E como tem uma aula de sábado aqui, eu coloquei uma leitura com 2 exercícios, para valer como exercício de nota já do segundo bimestre. Até porque lá atrás você já tem exercício para nota e tem um trabalho já executado. Então, eu tinha combinado com vocês 2 trabalhos, 2 exercícios e 2 provas, né, para o semestre. No trabalho aqui, que vale 2 pontos, a ideia é que vocês construam um jogo de autoria de vocês, pode pesquisar. Eu solicito que vocês não copiem, né, na íntegra, mas peguem ideias nas pesquisas para conseguir implementar um jogo. Com base na explicação que nós vamos ter nessa aula de hoje aqui, dá para vocês começarem a vislumbrar algumas ideias, tá bom? Aí nós temos a aula síncrona no dia 6/12, que eu vou trazer uns conteúdos finais para vocês. E dia 13/12 vocês vão fazer um simulado final, que é a prova final, né, valendo 6 pontos também, envolvendo todo o conteúdo do semestre. Aqui, galera, vai ser individual e vai ser no padrão simulado com alternativas, sendo que somente uma alternativa em cada questão vai estar correta. E aí praticamente acabou, porque aí tem uma aula aqui que é uma reposição numa quinta-feira, que eu deixei para aquele momento lá de lição do erro, que vocês podem mandar as dúvidas lá no nosso grupo, né? E deixo aqui vou deixar materiais complementares para que aqueles alunos que de fato gostam de ir além possam ainda fazer alguns projetinhos aí durante as férias, tá bom? Dúvidas nesse sentido? Legal, Sidney. Tá, então se você quiser acompanhar, talvez eu fiz algumas mudanças do que está na apostila, deixando ele um pouquinho mais, com um código um pouco diferente, tá bom? Mas bacana, parabéns por ter feito. E tranquilo, então, as nossas etapas finais aí, ficou claro para vocês? Eu fiz questão já de colocar no Moodle, porque eu acho que é um período meio crítico, né, que vocês... eu não digo quem está aqui, mas alguns alunos meio que querem correr atrás do prejuízo, então tá tudo organizado ali, para vocês não se perderem com relação às datas. E aí vai um pedido pessoal meu, da professora Adriana. Eu não vou conseguir gerir da forma que tem sido feito, e eu vou ser muito criteriosa. Final de semestre, gente, a gente já está muito esgotado, está acontecendo milhões de coisas ao mesmo tempo, a gente já está planejando o ano que vem. Eu tenho banca de TCC, eu tenho orientando de TCC, eu tenho um monte de outras aulas com outras turmas, entregando trabalho, é meio que enlouquecedor. Então, aquela desculpa que eu engoli ali atrás, e que até entendo, né? Meu computador, eu não tinha organizado meu computador ainda. Então, se organizem, por isso que eu estou tendo essa aula. Quem está com o computador com algum problema, esse é o momento de se organizar, porque eu não vou receber mesmo, até porque não tem como gerir isso agora no final. Nenhuma atividade fora do prazo, nenhuma regra que vocês não cumprirem dentro do que está lá definido no Moodle, tá? Então, eu quero que fique claro aqui, até para que vocês não se desgastem pedindo alguma coisa, que eu vou deixar claro, eu não vou ceder, porque não tenho condições de gerenciar isso se a coisa for mal feita por parte de vocês aí, tá bom? Então, esse acordo eu vou cumprir de verdade. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Com relação à entrega? Beleza, gente. Então, o que dava para eu ter contornado, enquanto dava eu fui contornando. Agora, na etapa final, eu não consigo mesmo. Tranquilo, Érica? Beleza. Jackson?
deu uma baixada na poeira. É verdade? Né? Por conta da Semana de Tecnologia, né? Pode ser isso mesmo, Jackson. É verdade. Tirou o pé do acelerador, né? E aí também teve esse retorno aí que, sinceramente, não sei se funcionou. Do meu ponto de vista, parece que não, né? Porque a maioria ainda não conseguiu ir. Mas, enfim, vamos em frente, né? Se Deus quiser, tá todo mundo de volta no ano que vem. E de preferência sem usar máscara na sala, porque eu fiquei com a Thaís semana passada e falando com a máscara num laboratório fechado é bem ruim, bem punk. Mas acho que até lá vai estar tudo mais calmo, né? Já ajuda, e como? Ajuda muito mesmo, Cami. Então vamos lá. A proposta de hoje, vocês estão vendo todo o meu computador ou só... O que vocês estão vendo aí? Só a parte do Moodle, né? Vou compartilhar tudo agora. Vai virar um fuá. Tô gravando sim. Vou compartilhar a tela cheia pra gente... tô gravando aqui. Para começarmos o projeto de hoje. Eu quero desenvolver com vocês uma corrida de cavalos, para ter o conceito de jogos dentro de linguagem de programação, usando só lógica. A gente nem precisaria de recursos muito futuristas aí para conseguir criar um exemplo de jogo. Então, eu abri o Visual Studio aqui, ó. Eu tenho uma interface, um formulário, um projeto que eu coloquei como corrida de cavalos. Tem um formulário que eu vou colocar o nome dele de FRM Corrida. Meu computador tá bem lardão hoje, viu? Eu tô com muita coisa rodando, eu acho. O text dele aqui eu vou mudar para corrida de cavalos. Eu vou definir um size aqui de... Bom, esse tamanho. Vou deixar a interface desse tamanho aqui, tá? 818 por 497. Vai dar sim. Bom, aí o que eu fiz, gente? Eu fui no Google lá e procurei um gifzinho. Cavalo.gif. Tentei achar um cavalo com fundo branco, ó, e que tivesse um movimento de corrida. Então, esse cavalo.gif aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui onde ele está salvo. Onde está salvo o meu projeto. Copiei o caminho do projeto salvo. Vou abrir o Windows Explorer aqui no projeto. Até para guardar ele no lugar certinho, tá? Então, o meu projeto de corrida de cavalo tá aqui. E eu vou pegar esse GIF que eu tenho e vou jogar aqui na minha pasta do projeto para ele ficar aqui no lugar certo, tá? Que é o cavalo.gif. Aí eu vou pegar esse cavalo.gif aqui no Visual Studio. Gente, só vou pedir uma coisa. Se vocês quiserem interromper, vocês vão ter que me chamar no áudio, porque eu não tô vendo o que vocês estão escrevendo aí no chat, tá? Então eu venho aqui agora e pego um objeto Picture Box. Coloco esse objeto Picture Box aqui. Clico nessa setinha que ele incorporou, venho no escolher imagem.
Vou importar daquele caminho que nós colocamos lá. Epa, peraí. Deixa eu pegar o caminho correto aqui. Então, o caminho do meu projeto tá aqui, né? Eu vou pegar o cavalo. Ele veio pra cá. Dimensionamento, outsize, não, stretch imagem, stretch, deixa o dimensionamento como stretch, porque aí ele cabe exatamente dentro desse seu objeto aqui. Aí o que que você vai fazer? Você vai procurar a medida desse cara aqui. A medida desse cara, ele vai estar deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu achar. Location. Aqui no location, nós vamos procurar uma medida para ele, ó. Aqui tem algumas coordenadas, ó, tá vendo? Eu tenho eixo X e eixo Y dentro do location. E esse meu primeiro aqui eu vou colocar na medida 7,9 e por 5,5, eixo X e eixo Y. Eu vou pegar esse cavalo, dar um Ctrl, melhor, vou já colocar o nome dele bonitinho aqui, ó, 7955 no location. Eu vou pegar o meu cavalo e vou colocar o nome, ó, PT cavalo 1. PT não. Pique cavalo 1, que é o objeto de picture, né? Pique cavalo 1. Eu vou duplicar mais 2 cavalinhos aqui, ó. Que vai ficar na medida também. O location dele também vai ser o 7,9, só que aqui vai ser 1,65. 1,65. Esse vai ser o pique cavalo 2. Pique cavalo 2. Duplico mais um cavalo aqui. Location dele 7,9 por 270. Que é o eixo que ele tá aqui. Então, eu tenho 3 cavalos, esse terceiro cavalo vai se chamar pique cavalo 3. Cavalo 3. E vou só rodar aqui para ver como que tá a interface. Amiguinho, você tá lertinho hoje. Tá rodando aqui. Beleza. Então, aqui, quando rodei, ó, ele tá com o comportamento do GIF ativo, né? Como se estivesse correndo. Eu vou mudar o background do form para branco, para ficar da cor do cavalinho aqui. Background color. Ok. 3 cavalos. Agora eu vou pegar o botão de rádio. Rádio bottom. Você vai colocar um rádiozinho aqui, ó. Um rádiozinho. Ele não precisa de text. Eu vou desabilitar o botão de rádio. O text do botão de rádio. Aqui eu vou colocar OPT cavalo 1. OPT cavalo 1.
Eu vou ter outro botão de rádio aqui, que vai se chamar OPT cavalo 2, mais um botãozinho de rádio. Eita. Fiz um copiar colar louco aqui. OPT cavalo 3. OPT cavalo 3. 3 botões de rádio. Deixa eu ver vocês aqui se estão vivos ainda. Estão vivos por aqui ainda, gente? Alguma dúvida até aqui sobre colocar o objeto de picture? Tudo ok com vocês? Beleza, Eva? É importante vocês permanecerem mesmo na aula aqui, porque em alguns momentos eu vou fazer vocês pensarem e me responder. Como fazer, o que tem de problema, o que a gente precisa melhorar, tá? O botãozinho 2, vou lá ver o botão 2. OPT cavalo 2, pique cavalo 2. OPT cavalo 3, pique cavalo 3. OPT cavalo 1, pique cavalo 1. Bem, muito bom fazer essas conferências aí. Mas eu não entendi o que o Evan quis dizer. O que tá errado, Evan? O 2 tá errado. Ah, entendi. Minha máquina hoje está sofrível com tanta coisa aberta. Bom, eu preciso ainda de um desenho aqui que é... Vou procurar como linha de chegada. Esqueci de salvar ele. Linha de chegada. GIF. Um GIF de linha de chegada. Isso é muito grande. Eu quero uma bem discretinha. Vou fazer tchonguinho aqui mesmo. Esse tá bom. Salvar imagem como... salvar como chegada. Salvar. Coloquei ele na chegada. Aqui no projeto, ó, eu vou de novo colocar uma picture box. Essa picture box, a gente precisa colocar ela numa posição aqui à direita. Um position, ó. Location. Eu vou usar um número aqui que é 638 por 55, que é a posição, a altura desse mesmo cavalo. 638 por 55. Isso daqui vai fazer diferença, tá, gente? Esse posicionamento para os cálculos que a gente vai fazer, para a lógica. Então, é 638 por 55. 638 por 55. Aqui eu venho, ó, escolho a imagem. Eu vou importar chegada. Ok. Aqui lembra que tem que mudar o atributo para stretch. Deixa eu ver se tem um center muito grande, zoom. Não. Normal estoura, deixa no stretch mesmo. Ele ficou pequenininho aqui, mas é a minha linha de chegada. Então eu vou ter 3 linhas de chegada.
E ela vai ter algumas medidas específicas aqui. Vou deixar a linha de chegada do mesmo tamanho do outro objeto, ó. E depois vocês escolhem uns desenhos mais bonitinhos aí. Position 638 por 55, 638 por 165 e 638 por 270. Observe, ó, número 270, 638. Aqui eu tenho 270 normal no cavalo, né? Que é o mesmo do 270, que é na altura que ele está. Só que ele começa em 79 e vai até 638. Então pense isso numa linha. Então 79, 80, 81, 82, 83, 84, 100, 120, 200, até chegar em 638. Então esse cavalo tem que dar passos. Pense como se você estivesse andando. Esse cavalo tem que sair dessa linha, desse location, no caso desse cavalo aqui, ó, desse location 79 e ir até o location 638. Assim como o cavalo 2 também sai do 79 do location e vai pro 638. E da mesma forma, o cavalo 3 sai da linha de largada 79 e chega na linha de chegada em 638. Então, esses números são importantes para a gente ir mapeando essa lógica. Uma coisa, vamos rodar aqui de novo só para constatar algo. Lerdiano. Olha, tá tudo ok aqui. Os cavalos estão em posições de corrida. Aqui eu tenho a minha linha de chegada. E tem um primeiro problema que eu detecto. Olha o que acontece. Eu preciso capturar qual foi a aposta do jogador. Então eu estou jogando, eu quero apostar. E aí eu olho aqui, seria legal até ter 3 cavalinhos diferentes aí para ficar uma interface melhor, mas a ideia é vocês construírem a lógica. Eu quero apostar no cavalo 1, mas o botão 1 já está habilitado. Então eu não realizo nenhuma ação. Isso é um problema. Isso é um problema por quê? Porque se eu não habilito, eu não capturo qual foi a minha aposta. Então, o ideal aqui é desabilitar todos os botões. Quando a gente começa o projeto, eles não podem estar habilitados. Para eu desabilitar isso, eu marco eles, ó, marco os botões e venho aqui no Tab Stop e mudo para falso. Ou seja, ele não está com a parada de tabulação ativa. Eu vou rodar. E aí, sim, algo me diz que eu preciso selecionar algum botão. Então, agora a gente vai para essa etapa de selecionar algum botão. Como que seria isso? Eu coloco um botão correr aqui, ó. BTN correr. BTN correr. O título do texto dele aqui vai ser correr. Então, eu tenho um botãozinho para começar. A lógica vai nascer nesse botão correr, tá bom? Agora eu paro e pergunto para vocês. Entenderam? É uma tartaruga. Entenderam essa questão da parada de tabulação? O porquê que eu não posso estar com ela ativa? Entenderam ou não entenderam? Deixa eu ver o GIF do Jackson. É o meu cavalinho mesmo. Pensei que era algum outro.
Só me respondam, a questão da parada da tabulação, vocês entenderam o porquê que ela não pode estar habilitada? Ou não ficou claro para vocês? Igor, Camila, entendeu? Entendeu, Igor? Ah, beleza. Tá, muito bem, meninos. Então, vamos lá. Voltando no projeto, toda a lógica vai nascer aqui no botão correr, porque eu não vou fazer ele com todos os conceitos de orientação a objeto. E por que eu estou decidindo não fazer com todos os conceitos de orientação a objeto? Porque é um jogo de uma corrida de cavalos e digamos que eu tenha vários jogos. Eu não vou ter o mesmo jogo aqui que envolva a mesma lógica da corrida do cavalo para ter uma classe que eu crio e depois eu compartilho ela e aplico herança, etc. É algo muito exclusivo, que ia me dar muito mais trabalho aplicar a orientação ao objeto do que fazer ele nativamente aqui na aplicação. Perceba que todo o código vai nascer no form. Então eu vou dar 2 cliques aqui no meu correr. Botão correr, observa que ele veio para cá, né, ó. O que é esse VV aqui? Louco. O nome que eu coloquei louco aqui. Deixa eu rodar para ver se ele não tá dando pau. Não, tá ok. Tá ok aqui. Então eu vou vir aqui novamente para constatar se... Lembra, Jackson, que anda dando... Às vezes dá esse probleminha, você abre um evento, né? E ele não ativa o evento. Aí é legal você dar umas constatadas. Ó, dá 2 cliques de novo. Ele abriu de fato o BTN correr. E aqui nós temos uma questão de escopo. De escopo. O que é escopo? Se eu venho aqui e coloco int... Vou usar já o private aqui, ó, com base na aula passada, né? Private int aposta. Criei um atributo chamado aposta aqui dentro do botão correr. Deixa eu ver o que ele tá falando aqui pra mim. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Ok. Esperado na onde que tá esperando mais um atributo aqui? Deixa eu me achar. Tô dando erro, aposta, só. Aposta igual a 1. O que ele tá falando? Nome aposta não existe no contexto atual. Ah, tá. Aposta. Tá. Não vai dar pra colocar o private aqui, ok. Porque ele tá na classe de aplicação. Então, o que eu tava falando é a questão do escopo aqui. Eu tenho int posta. Vamos pensar isso como se fosse um atributo, né? Uma variável, mais comumente chamada, variável. Só que ela é uma variável, ó. Olha o que ela está falando aqui. Ela é uma variável local. Como ela é uma variável local, somente o código daqui do botão correr vai enxergar essa variável. Era o nome que estava errado mesmo. Mas eu não vou trocar, senão vai bugar tudo aqui. Então, se eu deixar essa variável aposta aqui dentro do botão correr, e se eu quiser que ela seja vista por várias outras partes desse mesmo código, eu não vou conseguir. Então, qual é a minha saída? A minha saída é tirar essa variável de aposta daqui, colocar aqui em cima, ó, dentro da classe mesmo. Eu venho e coloco, então, aqui ele vai aceitar o private int aposta. Ótimo. E aí, quando eu passo aqui o mouse, ó, eu tenho uma aposta, é um membro privado que ele ainda não foi usado. Só que
como ele está aqui em cima do código, tudo que você coloca aqui dentro da abertura da classe, ele passa a ter escopo geral. O que é escopo geral? Ele funciona para todos os outros métodos que fazem parte desse formulário. Então, o botão correr pode usar e qualquer outro evento que eu acionar poderia usar a aposta. Ficou claro para vocês isso, gente? Sim. Entenderam? É bem importante entender o posicionamento delas. Colocou lá em cima, todo o seu código enxerga. Colocou dentro de um evento, somente aquele evento vai enxergar. E vai fazer muita diferença aqui no contexto. Então, por que eu quis deixar ela aqui em cima? Porque eu quero, ter vários eventos que utilizam a variável aposta. Toda vez que o usuário clicar nesse option, esse botão de rádio aqui, 2 cliques no botão de rádio, eu vou falar que aposta vale 1, ou seja, eu estou apostando no cavalo 1. Se eu clicar no segundo cavalo, no botão do rádio, eu falo que aposta vale 2. Ou seja, eu estou usando a variável mais de uma vez e eu só consegui fazer isso porque a aposta está aqui em cima. De novo, no design, né? No botão de rádio 3, aposta vale 3. Bonitinho. Tenho 3 apostas possíveis. Agora eu tenho o botão correr, de novo, que eu vou voltar. E vou começar a pensar o seguinte. Se eu mandar os cavalos correr e eu não tiver escolhido nenhum cavalo, isso para mim não faz sentido. Então eu venho aqui na variável aposta que está lá em cima com o escopo global e coloco que a aposta vale 0. Ou seja, se a pessoa não apostou, ela não clicou em nenhum desses 3 botões, não mudou o valor da variável aposta e ela continua valendo 0. Ótimo caminho. Então, no botão correr, eu faço se aposta igual a 0. Então, faça alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou mandar uma message box falando: escolha seu jumento. É uma corrida de jumento, tá? Para ficar mais chique aqui. Caso contrário, aqui eu não precisaria nem abrir o bloco do if, porque eu vou ter só a caixa de mensagem, apenas uma linha. Caso contrário, o else. Muito bem. No else, então, eu continuo fazendo a minha lógica. Então, eu tenho uma outra situação, Vamos ver. Testar. E aí vocês vão refletindo comigo. Eu vim aqui, não habilitei ninguém. Ele falou, escolha seu jumento. Eu venho e habilito, mando correr. Não tem a lógica para correr ainda, mas digamos que os cavalos já estejam correndo. E olha o que pode acontecer. Se o maluquete vem aqui e tenta trocar a aposta, porque ele viu que o cavalo 2 está mais na frente, olha tudo que a gente tem que pensar. Muito louco, né? Tem que prever tudo que o usuário pode fazer. Então, ele percebeu que o cavalo 2 está mais na frente, ele vem e muda para o 2. Daqui a pouco o cavalo 3 está mais na frente, ele muda para o 3. Então, a gente ia perder, né, o jogo em si, a jogacidade do projeto. Eu tenho que contornar isso. De que forma? Alguém consegue sugerir uma forma de contornar isso? Vamos lá, quero ouvir a sugestão de vocês. Sim, sim? Veremos a sugestão de Cami. Muita gente com sugestões. Adorei, que bom, Zete. Muito bom.
Muito bem, Matheus. Enable. Isso aí. Muito bem. As 3 contribuições estão dentro do raciocínio lógico correto. Então, eu volto aqui. Ou seja, se a aposta for 0, fala para ele escolher o jumento. Se não, você faz o seguinte, ó. Se ele cair no else, é porque o nosso amiguinho escolheu o cavalinho. Então, eu pego o opt cavalo 1.enable e mudo o atributo para false. Enable é ativo. Então, não está ativo. Opt cavalo 2.enable igual a false. E o opt cavalo 3 ponto enable igual a false. Desabilitei os 3 options, rodando e checando como ele vai se comportar agora. Escolhi o jumento, escolhi o 2, desabilita, ó, e não deixa mais escolher, contornado esse problema. Agora, a próxima etapa é fazer esse jumento se movimentar. Assim sendo, a gente volta a interpretar a interface. A interface tem alguns eixos, que é o Y, o X, o Y, que estão dentro do left. Quando ele vai para cá, ele aumenta 1 no left, e quando ele vem para cá, ele aumentaria no right, direita ou esquerda. Então, eu vou fazer aqui um teste para vocês verem, ó. Eu venho aqui e coloco opt cavalo 1.left é igual ao opt cavalo 1.left mais 1. Ó, opt cavalo 1 mais 1, opt cavalo 2 ponto left é igual ao opt cavalo 2. Deixa eu aumentar o código para vocês, né? Opt cavalo 2 ponto left mais 1 e o opt cavalo 3 ponto left mais 1. Rodando e vendo o comportamento só para vocês irem entendendo passo a passo o que eu tô fazendo, né? Não pode ficar igual o robozinho aí sem entender. Bom, habilitei o cavalo 2 agora, cliquei em correr, observa a interface. Ele deu um pulinho ali, ó. Não é o opt, gente, perdão, é o pique, tá? É o pique cavalo aqui. Pique. Foi no automático lá de cima. Esses martitos que eu fui colar, né? Pique, pique, pique. Vamos lá de novo. Habilitei o cavalo 2, correr. Olha lá o cavalinho. Certo? Aí ele tá correndo, a cada vez ele corre 1. E ele vai percorrer toda essa linha, enquanto eu estiver clicando, ele vai caminhando 1 por 1. Perceba que deu um efeito visual de corrida mesmo. Só que nós temos coisas para pensar de forma lógica aqui. O que vocês acham que nós precisamos resolver? Qual que é o nosso próximo desafio em termos de lógica para esse cavalo correr bacaninha? Problema número 1. Todos os cavalos correm juntos. Ok, muito bem. Mais problemas. E o número aleatório.
Perfeito. Então, primeiro que eles estão correndo juntos. Segundo, a gente fica clicando toda hora, a gente não quer ficar clicando. E eu preciso fazer então, como tanto quanto o Jackson como o Evan falou, que eles tenham velocidades aleatórias. Então eu tenho que fazer com que eles corram com velocidades aleatórias. Então eu vou vir aqui, ó, aqui na sequência, na sequência depois do enable. Depois do enable, eu vou vir e criar a função randomizing aqui, ó. Random, vocês já aprenderam ela na linguagem C, só que a sintaxe aqui é diferente, tá? Eu vou criar random sorteio é igual a new random. Aqui faz muita diferença ser maiúsculo, minúsculo, tá? Então, cuidado. Então, eu criei o sorteio, que vai ser usado por randomize. E aí, eu vou ter int, vou criar um vetor chamado velocidade, que é igual a new int de 4 posições. Lembra da aula de vetor? Eu estou criando um vetor de velocidade do tipo inteiro, que vai ter 4 posições. Eu coloquei 4 posições porque eu quero que os números façam mais sentido lógicos para mim. Eu vou descartar a posição 0 e vou usar a posição 1, 2 e 3 do vetor. Ok? Qual é o meu vetor? Meu vetor se chama velocidade. Ele tem 4 indexação e eu vou usar 3 indexações, sendo velocidade 1, velocidade 2 e velocidade 3. Quem vai ser velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3? Velocidade 1 vai ser um sorteio, ponto next, ou seja, pegue o randômico, o próximo número randômico, no intervalo de 1 a 4, porque eu quero ter 4 velocidades possíveis. Pode dar 1, pode dar 2, pode dar 3 ou pode dar 4. Eu vou fazer isso, então, nos 3 elementos do meu vetor. E com isso, eu tenho, então, um vetor com sorteio aleatório de 3 velocidades. Pergunto, o que eu mudo agora no código? Tá bem fácil para responder isso. O que eu mudo agora na sequência do código? Contribuições, contribuições. Eu estou tentando fazer com que vocês raciocinem comigo no todo passo a passo. Por isso esses breaks, essas perguntas. O rádio muda para essa velocidade. O rádio, Jackson? Eu induzi você ao erro aquela hora, né? Eu digitei o rádio. Quem muda? Muda o número 1, ok. Então, é o cavalo. Então, pique cavalo, que a gente tem aqui, ó. Esse pique cavalo, em vez de você colocar o 1, você vai colocar o valor que deu em velocidade 1. O valor que deu em velocidade 2. E o valor que deu em velocidade 3. Estou tentando construir até um exemplo mais enxuto do que está lá na apostila, tá? Sidney. Ele está ficando mais enxuto aqui. Vamos testar e ver que tem coisa nova para melhorar. Vou rodar.
Ok. Ó. Perceba agora que tem um cavalo ficando para trás. E pelo jeito aqui, ó, esses dois de baixo deu o mesmo número aleatório, tá vendo? Esse de fato deve ter dado 1, e esse carinha aqui, esses dois carinhas, pelo que eu vejo na interface, eles devem ter dado 3. Só que ambos deram 3. Ó. Beleza. Continua correndo. Continua correndo e continua correndo. Vamos ver quem chegaria aqui. Essa poderia ser a minha reta final, ó. Então, a gente teria mesmo... Ah, ao contrário, foi o cavalo 1. O cavalo 1 chegou lá na frente. Bom, nós temos algumas coisas para resolver aqui. Se eu continuasse clicando, vai quebrar o mouse, vai mesmo. Se eu continuasse clicando, gente, esse cavalo ia continuar andando infinitamente. Ele ia cruzar a linha de chegada e ia lá pro raio que o parta. Então, o que vocês pensam que nós temos que fazer? Não precisa me falar o código, mas o que eu preciso fazer aí em termos lógicos para que isso não aconteça? Para que esse cavalo não vá embora? Limitar o X daquela posição 638. Muito bom, Jackson. Muito bom, é isso mesmo. Só que eu vou fazer um esqueminha diferente aqui. Se eu colocar ele na posição 638, deixa eu ver o position aqui. 638, ele vai parar exatamente em cima da tartaruguinha. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu posso jogar ele na posição aqui, ó. Quando ele chegar aqui, que é a posição 556, os 550, vamos ver, 540, vou colocar um número exato aqui, ó, 550, para os números ficarem mais simples para mim. Então, se ele chegar um pouquinho antes da reta final, eu interrompo o processo. Vamos ver como. Eu pego esse código aqui, ó, e eu também não quero mais ficar clicando, como falaram aí que eu vou quebrar o mouse, e é bem verdade. Eu não quero que ele ultrapasse a linha final, e eu não quero ficar clicando. Então, para mim tá fácil, ó. Enquanto o pique cavalo 1.left for menor que 550, que é o left final que eu defini para ele, e o pique cavalo 2.left também for menor que 550, e o pique cavalo 3.left menor que 550. Enquanto eles forem menor que 550, eu pauso a corrida. Quer dizer, eu continuo correndo. Se algum deles chegar na reta final, eu encerro a aposta, encerro a corrida. Vamos ver como vai ser o comportamento agora. Coloquei aqui um while. Então, nesse código a gente está usando o vetor, a gente está usando a estrutura de repetição while, a gente está usando randomize, a gente está usando condicional if. Basicamente, tudo que vocês já aprenderam lá na linguagem C, implementado de uma forma visual agora. Vamos rodar. Vou apostar no cavalo 2. Correu. Passou a medida aqui, ó. Passou a medida, mas é porque ele está correndo muito rápido. Vamos de novo. Menor, menor, menor.
Aí a gente faz esses ajustes finos depois. Ok? Ele chegou aqui numa posição de 550. Tem a ver com os números mesmo. Bom, teoricamente a lógica está funcionando. É só ajustar as medidas ali. Até onde ele vai, até onde não vai. Só que também tem um agravante. Isso não parece uma corrida. Porque praticamente eu nem vejo o cavalo correr. De tão rápido que tá. Então, nós vamos lançar mão de um outro objeto que se chama timer. Nós vamos implementar uma lógica agora em que vai utilizar esse objeto aqui, ó. Deixa eu pausar meu projeto. Um objeto que tem aqui embaixo que se chama timer. Você joga ele na interface, ele não cai na interface, ele vira um objeto acoplado, que é um objeto aqui embaixo, e aí eu já vou falar para vocês como ele funciona. Eu vou pedir 5 minutos para eu pegar uma outra água, estou falando muito hoje, e ir ao banheiro, tá bom? 5 minutinhos, por favor, já volto. Oi? Tá? Oi, turma, tô de volta. Então, vamos voltar aqui para a telinha. Eu coloquei um objeto timer que vai ser responsável por fazer com que esses cavalos corram mais vagarosamente, para você de fato ter aquela expectativa de quem ganhou e quem não ganhou. Só que antes disso ainda, eu queria que vocês me ajudassem a pensar o que eu posso fazer no código, para que eu não tenha cavalos, para que eu não corra o risco de ter cavalos com a mesma velocidade.
Aceito contribuições. O que fazer para que eu não tenha cavalos com a mesma velocidade? Oi, gente, voltei, tá? Eu voltei. Deixa eu ver uma coisa aqui. E aí, contribuições. Não quero correr o risco de ter 2 cavalos com a mesma velocidade para dar empate. Eu não quero que tenha empate. Alguma ideia? Vou abrir o código aí para vocês verem. Tá, você falou que podia fazer com velocidades que variassem, usando uma função nós ou coisa assim. Bom, se você fizer com velocidade que varie muito, né, você pode ter um cavalo muito disparado, esse que é o problema. Mas a gente pode validar o código ali, que é não permitir repetidos. Isso é muito bacana. Não é com if. Mas a gente pode não permitir os repetidos. De que forma? É lógica também, tô só usando lógica. Eu venho aqui no código, eu não mandei fazer o sorteio de velocidades, aí eu faço um do, que significa faz. Sorteia a velocidade 1, sorteia a velocidade 2, sorteia a velocidade 3. Então, esse código já existia, eu estou colocando dentro de um do e vou validar também com while, ó. Enquanto velocidade 2 for igual a velocidade 1, ou, aí eu tenho que pensar em todas as possibilidades de cruzamento. A 2 pode ser igual a 1, a 3 pode ser igual a 2 e a 3 pode ser igual a 1. Eu mapeei quais são as possibilidades. Se a 2 igual a 1, ou se a 3 igual a velocidade 2, ou, aí eu estou usando o operador ou, tá? Ou velocidade 3 for igual a velocidade 1. Fecho o while e ponto vírgula no final. Lembrando que quando eu tenho um while aqui, né? Eu tenho um ponto vírgula no final. Então, o que eu estou fazendo? O código vai rodar, eu vou falar, faça. Deixa eu até mostrar uma coisa aqui para vocês. Vou fazer um teste aqui com vocês. Ó, eu criei um break aqui no código, ó, que é no botão correr. Vou rodar. Lembra se é F5. Vou rodar. Escolhi o cavalo, cliquei em correr. Ele parou o código aqui, tá? Ah, ele foi direto. Deixa eu rodar de novo. Queria rodar passo a passo aqui. Um minutinho.
F10, tá. Você viu que eu coloquei um break aqui, é para eu conseguir depurar esse código, fazer um debug nele, acompanhar o que está acontecendo, ó. Quando ele está em debug, eu passo o mouse em cima da variável aposta e ele está valendo 1, porque eu habilitei o cavalo 1, ele vai mostrando o que está acontecendo. Ele não entrou no if porque a aposta vale 1 e não 0. Ele desabilita o cavalo 1, desabilita o cavalo 2, desabilita o cavalo 3. Faz um random, faz um int, criando um vetor de 4 posições aqui. Faça, aí eu tô falando, faça. Ele vai sortear a velocidade 1, eu consigo ver o que deu, ó. Velocidade 0, tá valendo 0, que é o vetor que eu descartei. Velocidade 1, tá valendo 1. Vamos ver aqui. Velocidade 2, tá valendo 1. Já deu igual, tá vendo? Velocidade 3, tá valendo 1. Enquanto velocidade 2, que vale 1, for igual a velocidade 1, e velocidade 3 for igual a 2, ele vem e deu sim, volta e faz o sorteio de novo. Então, enquanto der repetido aqui, ó, vamos ver, ele permanece no do. Ele saiu do do agora, perceba, porque não deu repetido. Aí ele saiu do do e eu pausei o break, então ele teria continuado o meu processo aqui. Entenderam a questão de executar passo a passo para vocês irem enxergando onde estão as cargas de variável, o que eles estão fazendo? Vocês já tinham descobrido isso de forma sozinhos aí do outro lado? É bem importante para você achar erro no código, para você entender o comportamento do código. Já tinham achado? Não? Entenderam como usa? Vamos ver o que o Jackson está escrevendo. Tá bom, gente. Peço desculpas aí. Não sei se é a minha internet aqui, mas tá até boa a internet. Camila? Também travou, então pode ser o lado de cá. Bom, vou pedir para vocês ouvirem o vídeo mesmo. Então, vou rodar o projeto e ver se ele está contornando aquele probleminha lá, né? Que é não permitir 2 cavalos com a mesma velocidade. Estou em break aqui, ó. Vou tirar. Pronto. Enquanto eu deixo a bolinha aqui, ó, se eu clicar aqui, ele gera uma bolinha para mim no código, que é para depuração. Aí eu rodo, o código pausa aqui, eu vou dando F10, era isso que eu estava explicando lá, eu vou dando F10 e acompanhando todo o processo de código. Então, do jeito que eu criei o meu do aqui, ele não vai permitir 3 ou 2 velocidades iguais. Cada posição do vetor vai ter uma velocidade distinta. Vamos rodar e ver. Coloquei aqui o cavalo 2, cliquei em correr, e aí perceba que teve diferença entre os cavalos. Eles não correram iguais. Bom, agora cada cavalo corre numa velocidade, só que eles estão correndo como se fosse um relâmpago. E aí, tanto é que na interface você não vê a corrida, às vezes só dá uma mudada de uma posição para outra, porque está acontecendo muito rápido. A saída para isso é usar o temporizador. Ó. O temporizador é um objeto de timer, que nós chamamos, que tem uma propriedade bem importante. Uma que se chama enable, 2 propriedades importantes. Uma que se chama enable, que eu vou deixar como false, ou seja,
o meu timer começa desligado. Ou eu deixaria como true se ele começasse ligado. Eu vou deixar como false mesmo. E ele tem uma outra propriedade que se chama intervalo. O que eu vou fazer com esse intervalo aqui? Ó? Eu vou manipular esses números também, lembrando que a cada 100, deixa eu ver se eu lembro, a cada 100 acho que é 1 segundo. Então, a cada 50, eu estou colocando ele, a cada meio segundo, ele vai executar o trecho de código que tiver dentro do timer. Então, ele vai fazer isso gradativo. Como ele está temporizado, o cavalo corre um pouco, depois ele roda a rotina, corre um pouco. Eu consigo controlar esse time de corrida. Primeiro passo, define o enable igual a false. E aí a gente vai ter que fazer alguns ajustes no código, pensando novamente no escopo global. Se o meu timer também gera evento, e eu preciso manipular a velocidade do cavalo, a aposta e todas as outras coisas, eu tenho que vir dentro do botão correr e tirar daqui, ó, esses carinhas, que é o random sorteio e o vetor de velocidade, e jogar lá pro topo junto com o meu aposta, deixando eles também private, né, por uma medida de segurança da orientação ao objeto. Então, eu tenho aposta, o sorteio e a velocidade dentro do meu botão de classe aqui em cima, no topo da declaração de variáveis, certo? Feito isso, a gente vai começar a pensar o seguinte: como eu não quero que o cavalo corra rápido, eu vou tirar o trecho de código do botão correr, que é qual trecho de código? Eu vou pegar, habilitar o evento timer aqui, ó, dar 2 cliques para ele abrir o evento timer e vou pensar o que eu tiro daqui e coloco ali embaixo. Então, eu vou pegar esse trecho do código, que é uma estrutura de repetição, e vou tirar ele. Eu vou tirar porque o timer, como ele funciona de meio em meio segundo aqui, de 1 em 1 segundo, ele é uma estrutura de repetição. Eu vou tirar daqui, ó, tirar esse trecho daqui, tiro daqui, porque ele não faz mais sentido aqui. E vou no timer e vou colocar aqui. Só que, como o próprio timer é uma estrutura de repetição, não faz sentido eu colocar um while dentro dele, mas faz sentido eu movimentar o cavalo. Correto? Então, se eu movimentar o cavalo dentro do timer, significa que quando o timer for acionado, de cada 1 em 1 segundo, os cavalos correm. Qual velocidade? A velocidade do vetor. E por isso foi importante que meus atributos e variáveis ficassem aqui com escopo global, com visibilidade para todos os eventos desse carinha aqui. Eu vou perguntar para vocês, se eu rodar o projeto do jeito que tá, ele vai funcionar? Ou eu preciso de algum comando mágico? O que vocês acham? Entendendo o objeto timer aí. Do jeito que tá, vocês acham que o projeto vai rodar? Certo, a gente vai chegar lá na limitar a chegada também. Ótimo, Ti. Cami, a gente precisa acionar o comando timer. E muito bem pensado, Jackson. Ué, mas desse jeito, como que ele vai limitar a chegada? Não é? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vem aqui, ó, no código,
E em algum momento, que é após definir as velocidades, eu faço então timer 1 ponto enable igual a true. Eu habilito o timer. Vamos ver como ele está se comportando aqui. Ó, o timer não está ativo. Cliquei no botão correr. O timer ficou ativo. Ai, ficaram bonitinhos, fala sério. Olha lá. Só que eles estão correndo, como o Jackson mesmo falou, ficaram loucos e foram embora, ultrapassaram até a tela. Então agora o ajuste de pente fino é o quê? Agora parece uma corrida de cavalo, concorda? Eles correm pausadamente, cada um com a sua velocidade. A gente tem que vir aqui. E aquela lógica que nós tínhamos aqui, ó, se a gente recordar, lembra do while lá? Só vou colar aqui para vocês verem, ó. A gente falava, enquanto a velocidade for menor. A gente não vai ter isso, mas a gente vai ter um if. A gente vai ter um if antes de mandar o cavalo correr. Antes de mandar o cavalo correr, a gente faz uma constatação. Se, quando o timer for acionado, se o cavalo tiver a velocidade menor que 550, depois a gente precisa achar a posição mesmo que a gente quer que ele pare. Cada cavalo corre na sua devida velocidade. Cada cavalo corre na sua devida velocidade enquanto ele for menor. Vamos lá? Ok, tá vendo que agora o cavalo parou, só que ele tá parando um pouco para cá. A gente vai ter que ajustar essa posição final aqui. Vamos ver o que dá para fazer. Vou colocar 450, 450, 450. Vamos ver onde ele vai parar agora. Ok, parou aqui, a gente vai jogar um pouquinho mais para trás então, 430, 430, 430, para não ficar daquela forma lá. Vamos botar para rodar. Apostei no cavalo 2 e botei eles para correr. Ó, tem um bem lardinho ali, impossível dele ganhar. Ok, pode diminuir um pouquinho mais ainda para a cabecinha dele não passar ali na reta final. Vamos colocar 420 deve dar. 420, 420. Ok, deu certo porque quem ganhou foi esse daqui. Então, o que vocês entendem aqui? Que vocês podem, inclusive, manipular essa questão da velocidade, de 1 a 4, de 1 a 8, e ver como que eles se saem na corrida.
Ok, então esse daqui seria o ganhador. Deixa eu ver se tem alguém que está repetindo aqui. Velocidade 2 for igual a velocidade 1. Ou velocidade 3 for igual a velocidade 2. Ou o 3 for igual à velocidade 1. Não, tá certinho. Bom, com isso esses cavalos correram. Nós contornamos a possibilidade de começar o jogo sem apostar num cavalo. Nós contornamos o problema. Tão bonito ver rodando, né? É verdade, Érica, mas depois esses cavalos vão empacar, você vai ver. A gente contornou diversos problemas conforme eles foram surgindo. Eu não permiti que a corrida começasse sem o usuário escolher um botão. Eu não permiti que os cavalos tivessem velocidades duplicadas. Eu não permiti que o cavalo ultrapassasse a linha de chegada. Eu não permiti que os cavalos corressem rápido demais a ponto de eu não ver a corrida de forma real. A gente foi contornando. E agora eu vou contornar uma última situação. Embora eu vou deixar coisa para vocês, claro. O cavalo chegou aqui, certo? Eu quero apostar de novo no cavalo. Eu venho aqui, crio um OPT alinhar, para alinhar os cavalos. Esse botão vai ter o text alinhar. E aí, que código que eu coloco no alinhar para os cavalos voltarem para a posição inicial? Aceito contribuições. É botão, isso mesmo, Tiane. BTN. Agora gerou esse BTN. Deixa eu trocar o nome aqui. Vai pensando aí, o que eu tenho que fazer no BTN para colocar os cavalos de volta para a linha inicial? Contribuições. Voltar os valores a zero? Sim, eu vou voltar valores. Boa. Então, a gente vai voltar de fato os cavalos. Deixa eu apagar esse evento aqui. Nem vou apagar, senão vai dar uma zica. Então, quando eu clicar em alinhar, o cavalo tem que voltar para cá. O que eu vou fazer? Eu vou lá e vejo o left dele. Esse cavalo tem left em, vamos ver o position. Location. 7, 9 e 5, 5. Então, ele tem 7, 9. Eu venho aqui no alinhar. Pique cavalo em ponto left é igual a 7, 9. É isso, gente? Deu branco já. Pique cavalo 1 ponto left. Pique cavalo 2 ponto left. E pique cavalo 3 ponto left. Deixa eu rodar. Corre. E alinha. Corre e alinha. Só que tá acontecendo uma coisa aqui quando vai em alinhar. Ó, então, coisas que a gente precisa ir resolvendo. Quando você clica em alinhar, ele volta e o cavalo já começa a correr de novo. E os botões não estão possíveis de serem habilitados. Então, eu preciso contornar novas situações. Quais seriam? Quando eu clicar em alinhar, eu dou um timer enable igual a false. Vamos ver. Tá errado. Timer 1.left
Enable timer 1.enable igual a false. Vamos rodar e ver se ele corrige aquele comportamento. Cliquei, correr e clico em alinhar. Ok, ele volta e para. Por quê? Ele não estava parando porque o meu timer não estava com enable false. Enquanto ele está com enable true, ele fica mandando o cavalo correr. Então eu tenho que pausar o timer. Por isso que eu falei que a propriedade enable lá era tão importante. Ainda eu tenho que, de novo, toda vez que eu alinhar, eu habilitar novamente os botões de aposta. Então não tem muita dificuldade aqui. Então, opt cavalo 1.enable igual a true. Habilita o 1, habilita o 2 e habilita o 3. Caí, né? Deixa eu ver vocês aí. Oi, gente, tô voltando, tá? Ficou sem áudio, não foi? Estão me ouvindo agora? Tá. Já estou encerrando também. Bom, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu tinha falado para vocês. O opt alinhar, além de posicionar o cavalo na posição 79, tem que pausar o timer. Senão, o timer ainda está ativo, a cada 1 segundo o cavalo corre. Então, eu dou um timer enable igual a false e também habilito novamente os botões de rádio para que a pessoa possa novamente fazer a aposta. Então, eu vou testar ele rodando aqui. Correu. Correu, alinhou e habilitou de novo os botõezinhos aqui, tá bom? Deu para entender o conceito e tudo de novo que foi incorporado nesse projeto, turma? Entenderam que eu usei vetor, que eu usei o timer, que é novo, que eu usei o randomize, que eu usei do, que eu usei o while, que eu usei variáveis de escopo global para vocês entenderem a diferença de onde declarar essas variáveis. Então, teve muitos conceitos novos aí. E eu deixei no Moodle, aqui na semana que vem, ó. Deixa eu ver a aula do dia... Que vale como uma nota de prova, tá? Eu vou até editar aqui o texto. Vocês têm um limite para entregar até o dia 14/11, porque é um projeto prático que vale para nota. Não vou receber após o prazo. A dupla tem o desafio de reaproveitar o projeto feito na aula passada, corrida de cavalos, refazer seguindo a aula gravada, ou seja, vocês vão construir até essa etapa que eu construí aí. E ao término, criar uma lógica de forma que os cavalos mudem de velocidade durante a corrida. Porque quando esse meu cavalo correu aqui, ó, veja esse meu cavalo correndo e eu já sei que ele vai ganhar. A gente precisa dar um pouco mais de emoção. Eu mandei correr, ó, eu já tenho certeza que esse vai ganhar, porque se ele tem mais velocidade, não ficou uma coisa emocionante. O desafio de final aí para vocês é fazer com que a velocidade dos cavalos altere enquanto eles estão correndo. Agora o cavalo 1 está na frente, daqui a pouco o cavalo 2 está na frente, o que faz muito mais sentido sendo um jogo, né? E também contabilizar e também informar, né, se o usuário ganhou a aposta.
Ele não apostou em um cavalo? Você tem que descobrir se a aposta que ele fez naquele cavalo é o cavalo que ganhou a aposta e informar: parabéns, você é o ganhador. E Zé Fini. O desafio da prova deve ser feito em grupo, até para vocês debaterem esses dois problemas. Apenas um integrante da dupla aposta e obrigatoriamente o nome do arquivo tem que ter o nome dos dois integrantes para eu não me perder, como aconteceu. Coloca no nome do arquivo o nome dos dois integrantes. Assim como da outra vez, vocês vão postar o arquivo Word com o link lá do Google Drive, tá bom? Talvez vocês tenham que reassistir essas aulas, essa aula de hoje, 1, 2 vezes, para ir fazendo o mesmo passo a passo, certo? Combinado assim, gente? Posso encerrar? Vocês têm mais alguma dúvida? Eu vou já subir o vídeo lá pro YouTube, beleza? Muito bom. E gostaram? Gostaram do projeto aí? Já começaram a ter ideias novas? Dá para fazer muita coisa. O timer, por exemplo, você pode criar um cronômetro. A cada 1 segundo ele vai trocando o seu reloginho. Você pode criar muitas ideias de jogos que usam o timer. Sim, é o trabalho que está lá no Moodle já, Matheus. Então, para ir gradativamente, nessa aula, vocês vão reproduzir com um pouquinho de desafio, 2 desafios, e aí o projeto final do semestre é vocês construírem um jogo livre, cada um tendo uma ideia, tá? Muito bem colocado. E eu costumo dizer que não existe nada melhor para desenvolver lógica do que construir jogos. Mesmo que seja um joguinho simples, mas perceba o tanto de coisa que eu tive que pensar encadeado aqui para chegar na resolução final. Então, de fato, requer bastante lógica, seja qual for. Então, seu desejo, Matheus, foi atendido. Super difícil, mega difícil, Matheus. Nunca parei para fazer um jogo de xadrez, confesso. É muito complexo. Mas dá para fazer, por exemplo, jogo da forca, jogo da memória, dá para fazer porque também usa o timer, as figuras rodam e voltam. Dá para fazer um jogo de labirinto, dá para fazer jogo da velha, dá para fazer palavra cruzada, enfim, dá para fazer várias propostas, sim. Mas eu quero que vocês primeiro façam esse exemplo, né? E aí, como proposta final, já comecem a pensar aí as duplas do que vocês vão fazer. Tem lá, Edu? Ah, pegue aí você esse desafio. Tem que gostar de jogar xadrez, né, Edu? Eu tive um aluno que fez aquele joguinho lá do cubo mágico. Que mais que dá pra fazer? Nossa, os alunos já fizeram coisas bem bacanas, viu? Tipo, pedra, tesoura e papel, fizeram fliperama. Nossa, teve coisa muito boa ao longo das aulas. Tá bom, eu vou encerrar então, gente. Eu vou encerrar e vou colocar o vídeo da aula para vocês reverem, tá bom? Então, boa noite para vocês, tchau. E não deixa para a última hora tudo que tiver para fazer, porque agora no final eu sei que aperta um pouco para vocês. Então, já comecem a fazer as atividades que tem lá no Moodle, deixem elas prontas, tá bom? Boa noite. Boa noite, Sidney. Sidney, você entendeu as diferenças do que estava na apostila com o que eu tentei implementar aqui? Entendeu que eu deixei o código mais curto, criei umas estratégias de lógica para contornar algumas situações, tá bom? Então, beleza. Tchau, tchau, gente. Até mais. Gente, perdoe-me. Volta aqui, volta. Me ajuda a fazer a chamada. Camila,
falem aí quem tava. Jackson, você sempre me ajuda. Camila, Érica, Igor, que bom, eu falo errado, né? Miguel, Jackson, Sidney. Faltou alguém aqui que já saiu, me ajudem. A Érica tá. O Micael. Quem será? Deixa eu percorrer aqui a lista. Eduardo. Evandro.